E agora é hora de entrevista. E a gente segue falando da reforma eleitoral com o advogado Michel Pierre, pós-graduado em Direito Público e também coordenador da Comissão de Relacionamento com o Poder Legislativo, essa comissão da OAB Rio Preto. Doutor Michel está sempre por aqui na Câmara. Boa tarde, doutor. Bem-vindo. Obrigado por participar do Panorama TVC. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Doutor Michel, eu vou começar falando justamente sobre essa questão do voto em mulheres e pessoas negras, aí tendo contagem agora em dobro para efeito da distribuição dos recursos de fundo partidário e eleitoral. O senhor acredita que, com isso, haverá uma participação mais efetiva desses grupos minoritários nas instâncias de poder? Sim, eu acredito até, acho que foi o fundamento que o legislador quis dar, que é incentivar essas candidaturas dessas minorias, desses grupos, que com a contagem em dobro dos votos para as candidaturas de mulheres e pessoas negras, elas terão, no ponto de vista de financiamento de campanha, alguma vantagem. Que esses candidatos e candidatas eles vão ter maior possibilidade de serem beneficiados pela distribuição entre os partidos políticos de recursos do fundo partidário e do fundo especial de financiamento de campanha. Então, acredito que isso vai incluir ainda mais, além da cota partidária, as mulheres e os negros, que é necessária a participação desses grupos na nossa política. Doutor, o senhor acredita que essa medida auxilia também a evitar aqueles casos, por exemplo, de partidos que colocavam negros e mulheres ali apenas para cumprir cotas? Isso também tenta modificar essa situação? Sim, o outro intuito era justamente isso, tentar evitar as chamadas candidaturas laranjas, né? E trazer essas pessoas para realmente participar do pleito. A reforma cria também um instrumento do plebiscito municipal. O que o senhor acha da medida? Como é que ela funcionaria efetivamente? Ela poderia garantir talvez uma maior democratização das decisões, né? Ela traria uma maior democratização porque ela estaria aproximando a população dos políticos e no voto popular. Porque essas consultas populares estabelecidas aí pela Emenda Constitucional 111, ela fala que nas eleições municipais podem ser consultadas as populações em questões locais, que isso é muito importante, da regionalização, porque às vezes a realidade da nossa região não é a mesma de outras. Porém, essas aprovações elas terão que ser aprovadas na Câmara dos Municipais e enviadas para a Justiça Eleitoral 90 dias antes das eleições, né? Essa ferramenta ainda deve ser regulamentada ou o senhor acredita que qualquer tema aí poderá ser alvo desses plebiscitos? Eu partiria que deveria ser regulamentada ainda, para não ficar tão abrangente e qualquer assunto, qualquer motivo, isso seja motivo de debate, né? Doutor Michel, um outro ponto importante é a questão que a reforma incluiu a questão da fidelidade partidária. Então, por exemplo, deputados e vereadores que quiserem sair do partido poderão fazer isso sem perder o mandato se a legenda concordar com essa saída, né? Como é que o senhor vê essa medida? Essa medida é importante, principalmente para os políticos, pois ela considerou ali que quando o vereador opte mudar de partido, desde que o partido concorde com isso, ele pode migrar sem perder o mandato. Que antigamente essa regra mantém, mas a gente só tinha um período na janela partidária, né? Agora criaram esse novo mecanismo para que se evite que os políticos percam o mandato durante a gestão deles, né? Durante o debate de toda essa medida, houve também a questão sobre a proposta de retorno das coligações proporcionais. Foi aprovada pela Câmara, mas rejeitada pelo Senado. Na opinião do senhor, de que maneira o fim das coligações proporcionais contribui aí para o processo eleitoral?
O fim das coligações, ela contribui porque ela vai deixar os grandes partidos, eles vão se organizar melhor para ter candidatos que realmente participem do pleito e diminuindo, pode ocorrer com o tempo diminuir partidos pequenos, porque os partidos pequenos vão ter dificuldade de eleger candidatos sem as coligações, né? Doutor Michel, também tem um outro ponto que diz com relação que a legenda que incorporar uma outra não vai precisar se responsabilizar, por exemplo, sobre as punições aplicadas, né, àquele grupo que foi incorporado. Como é que o senhor vê essa medida? Essa medida também foi interessante porque ela ficou restrita a quem era vamos dizer assim, o gestor, o presidente do partido, aos responsáveis do partido no período. E agora ela vai acompanhar o responsável e não o partido, né? Então é interessante porque isso às vezes acontecia de uma fusão e infelizmente o novo partido carregar toda essa responsabilidade junto, né? Que eu acho que seria inviável para alguns partidos. Doutor Michel, essas medidas valem já a partir para as eleições de 2022. O senhor acha que elas podem provocar um burburinho ou os partidos já estavam esperando por isso, já estão acomodados? Como é que o senhor vê os efeitos dessas novas normas já para a próxima eleição? Essa reforma até foi uma reforma enxuta do que a gente costuma ver, né? Respeitando aí o princípio da anuabilidade que tem que ser aprovado um ano antes das eleições, e acredito que a maioria dos partidos já consideravam essas questões, então eles já estão se adequando, porque as coligações, por exemplo, já não existiam, a gente já tinha a questão das cotas, porém agora houve uma supervalorização das cotas de negro e de mulheres, então acredito que vai ser bom para o sistema eleitoral e os partidos já estão se organizando acerca disso, né? Doutor Michel, numa leitura mais global, né, de toda essa reforma, o que o senhor aponta aí de vantagens, desvantagens ou temas talvez que ficaram de fora? Um ponto que eu acredito que deveria já ter definido é a questão da coligação, né? Porque é uma questão que sempre vem em volta do debate, né? Há muitas críticas, principalmente quando há partidos pequenos envolvidos, né? Mas ela trouxe várias vantagens, igual eu acho muito interessante essa questão e acho que foi a principal mudança, que é a questão dessa vantagem dos candidatos negros e das candidatas mulheres, né? E essa questão do mandato dos deputados e vereadores de mudarem do partido com concordância, porque às vezes aquele partido às vezes não segue mais a ideologia ou não é a ideologia daquele candidato e ele não poderia ser prejudicado por isso, né? Dona Michel, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista. Queria que o senhor deixasse um recado final para os nossos telespectadores. Quem quiser saber mais, talvez, sobre os pontos da reforma, que fontes poderia buscar? E se o senhor teria algum recado também para os partidos, né, para as legendas, sobre pontos de ficar atento, né, para o cumprimento das novas normas? Sobre o cumprimento das novas normas, os partidos têm que se adequar já nas eleições de 2022, né? Observando sempre a legislação, agora que essa emenda, que é uma emenda à Constituição número 111, né? Que alterou alguns artigos ali da Constituição. Então, eles precisam observar para cumprir essas regras, porque às vezes, por exemplo, na questão dos candidatos negros e das candidatas mulheres, se tiver fora ali da cota, pode às vezes derrubar a chapa inteira na eleição proporcional, né? A fonte eu ia citar a legislação mesmo, a emenda na íntegra, né? Mas aí já um pouco voltada para quem é da área do direito, né? Perfeito. Doutor Michel Kevin Pierre, muito obrigada por sua participação, muito obrigada por esclarecer os principais pontos dessa reforma eleitoral.